Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação, do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 1. Bons estudos! Oi! Hoje a gente está começando um novo módulo no Telecurso Profissionalizante. Um módulo muito importante, onde a gente vai aprender os processos de fabricação. Quer dar só uma olhadinha no que vem por aí? Você vai aprender nesta e nas próximas teleaulas processos como fundição, laminação, trifilação, forjamento, estampagem, soldagem. Todos os principais processos de fabricação mecânica vão pintar aí na sua telinha neste módulo do Profissionalizante. Agora, nessa nossa primeira teleaula, você vai ver como tudo começou. Você vai ver como surgiram as primeiras ferramentas. Vai ver como foi que o metal entrou na nossa história e vai ver como pintaram as máquinas ferramenta. Pois é, como foi que tudo começou? Como foi que o homem começou a usar a natureza para facilitar a sua vida? Para tentar responder a essas perguntas, vamos pensar um pouco na vida dos animais. Vamos pensar um pouco. As ovelhas têm a lã para se proteger do frio. Os tigres têm as garras para caçar. Os coelhos têm as patas para cavar. E as girafas têm o pescoço para comer as folhas lá em cima das árvores. Mas e o homem, o que é que tem? Olhe para você, o que é que você vê? Eu vejo um ser frágil. Não que você seja especialmente um ser frágil. O homem é que é um ser frágil, compreende? É a própria condição humana. Mas é justamente esta condição de fragilidade que fez com que o homem desse a volta por cima, criando seus próprios instrumentos de sobrevivência. E esses instrumentos foram as nossas primeiras ferramentas. A ferramenta mais antiga de que se tem notícia é essa aí. Este utensílio é um machado de mão, feito com pedra lascada, pontuda numa das extremidades e arredondada na outra. Depois que começou a usar ferramentas, tudo mudou na vida do homem. Quer ver como foi essa história? O homem descobriu que podia usar as ferramentas para se defender, pescar, caçar e ainda para cultivar a terra. Daí por diante começa a grande aventura do homem na transformação da natureza. Ele começa a usar cada vez mais a pedra como a principal matéria-prima para fabricar facas, serras, martelos, lanças e uma porção de outras ferramentas. Essas ferramentas foram usadas em atividades fundamentais para a sobrevivência do homem, como a agricultura. Começou com o arado, a enxada, a foice, até chegar neste produto extremamente forte, que é o trator. E pensar que tudo isso começou com pedacinhos de pedra. Da pedra ao barro, o homem primitivo deu um salto tecnológico. Ele aprendeu com a cerâmica que podia transformar os materiais. O homem primitivo descobriu que, quando estava molhada, a argila ficava plástica, quer dizer, ficava fácil de moldar. Ele descobriu também que, quando seca, a argila virava pó. E descobriu mais, que se ela fosse aquecida a uma temperatura de mais de 600 graus centígrados, ela não se desmanchava na água e mantinha sua forma. E descobriu também que se a cerâmica sólida entrasse em contato direto com o fogo, ela rachava. Mas se em vez disso ela fosse aquecida suavemente, ela cozia. E esse cozimento a deixava mais resistente. Vocês estão vendo quanta coisa o homem primitivo descobriu apenas com o fogo, a água e a argila? Mas há muito mais coisas a contar nessa história, porque o desenvolvimento da cerâmica acabou possibilitando o próprio nascimento da metalurgia. Foi por ter aprendido o processo cerâmico que o homem descobriu o processamento dos metais. Como você deve estar pensando, nós estamos entrando num outro grande salto tecnológico para a humanidade, o nascimento da metalurgia. Quer ver como foi essa história?
O homem descobriu que podia imaginar uma forma e usar a argila para materializar essa forma. Tempos depois, descobriu que podia fazer a mesma coisa com os metais. Começou com o cobre, depois partiu para o bronze, até chegar ao ferro. O processo que ele usava era o forjamento. Quer dizer, o homem martelava a massa aquecida de metal até obter a forma que ele queria. E quanto mais o homem aprendia a forjar, a soldar e a dar acabamento nas ferramentas que ele fabricava, mais ele sentia a necessidade de se especializar em seu trabalho. Foi assim então que apareceram os primeiros profissionais na fabricação de ferramentas, os antecessores dos especialistas que hoje trabalham na indústria. Mas para chegar nesse trabalho especializado que você viu aí, o homem teve que superar várias etapas. Por exemplo, os fornos primitivos não conseguiam chegar na temperatura de fusão. Era complicado separar o material da escória, assim como era complicado aplicar um tratamento térmico na peça depois de fundida. Mas foi assim que a coisa evoluiu. Tanto é que 500 anos antes de Cristo, os artesãos já sabiam fazer um monte de ferramentas de ferro. Tenazes, punções, rodas hidráulicas, formões, foles, vários tipos de martelos e outras ferramentas já tinham um aperfeiçoamento bem razoável. Agora pense um pouco na importância dessas descobertas. Porque com o desenvolvimento da cerâmica, da metalurgia e da escrita, o homem aprendeu não só a construir o mundo à sua volta, como também aprendeu a registrar o seu conhecimento, a sua experiência. Ô, Caio. Ô, Ananias, tudo bom? Isso é a mesma coisa que a gente faz quando estuda num livro, né? A gente registra tudo que aprendeu através da escrita e depois só fixa, fazendo os exercícios, não é isso? É isso mesmo. Bom, o desenvolvimento da cerâmica, da metalurgia e da escrita facilitaram a vida do homem para que ele pudesse dominar o mundo. Tá, mas isso daí é só o começo, né? Bom, você sabe que depois a evolução dos processos de fabricação não parou mais. E para que você entenda direitinho a evolução dos processos de fabricação, preste atenção no que você vai aprender agora. Como surgiram as máquinas-ferramenta. Uma das primeiras máquinas-ferramenta foi o torno. O torno foi uma invenção super importante, porque a partir dele foram criadas todas as máquinas operatrizes que existem até hoje em dia. O torno primitivo, como você está vendo, era um instrumento rudimentar. Ele funcionava com 2 suportes de madeira fincados no chão. O torneiro apoiava a ferramenta num outro suporte, enquanto seu ajudante fazia a peça girar. Outra máquina-ferramenta importante que surgiu foi a fresadora. O fresamento, da mesma forma que o torneamento, faz a remoção de material através de movimentos sincronizados. Mas na fresadora, a peça fica fixa enquanto a ferramenta gira. Ô, Ananias, foi aí que a evolução avançou mais ainda, né? As máquinas-ferramenta foram uma mão na roda pro homem, hein? Nem fale nisso, Caio. As máquinas-ferramenta livraram o homem de um esforço físico terrível. Além disso, elas agilizaram a produção. Aumentaram a produção de instrumentos para a agricultura, por exemplo. Mas não só na agricultura, né? Não só na agricultura. A fabricação de roupas, a própria cerâmica e até a produção de armas se desenvolveu muito com a tecnologia mecânica. Mas, pelo visto, a base de tudo foi o desenvolvimento da cerâmica, né? Foi aí que a coisa engrenou mesmo. É isso aí. Desde o princípio até a Revolução Industrial, o desenvolvimento das máquinas deve muito à indústria cerâmica. Isso é uma coisa muito interessante para você pensar. Todos os métodos modernos que a indústria usa hoje em dia começaram com aqueles métodos primitivos. O princípio da coisa é basicamente o mesmo. Repare, dê um giro por uma indústria moderna e pense nisso. Se a gente der uma volta por uma indústria moderna, a gente vai observar que os métodos modernos de usinagem de metais, pelo uso de materiais abrasivos, têm origem naqueles métodos primitivos. A técnica de afiar ferramentas e instrumentos de corte e a técnica de polir metais fazem parte da pré-história do homem. No começo da história, o homem fazia a afiação e o polimento movimentando a peça, e a pedra de afiar ficava fixa. Lá pelo ano 600 a.C., a usinagem passou a ser feita com uma pedra redonda e grossa. Essa pedra era montada sobre um eixo e era movimentada manualmente por manivela. Outras tarefas da indústria moderna, como essa que a gente está vendo aqui, com o pessoal trabalhando com a furadeira, tem uma origem também bastante antiga. Serrar e furar, por exemplo, são coisas que os egípcios já sabiam fazer há 7.000 anos atrás. Veja, os egípcios faziam orifícios paralelos, muito perto uns dos outros.
usando uma furadeira de arco. Isso é para você ver como todos os principais processos de fabricação foram concebidos pelo homem primitivo milhares de anos atrás. Tornear, afiar, polir, serrar, furar, soldar. Embora os materiais e as técnicas tenham mudado ao longo do tempo, o princípio que está por trás de cada um desses processos continua o mesmo. Tá vendo só, Caio? O princípio da coisa não muda, continua o mesmo. Isso é que me deixou mais impressionado nessa teleaula, Ananias. É, isso e aquele negócio da escrita, não é? Como assim? Ué, você não lembra que a gente viu que o desenvolvimento da escrita foi fundamental para o desenvolvimento dos processos de fabricação? Claro, claro. Então, o negócio agora é pegar o livro e estudar o que está escrito. Porque é assim que a gente desenvolve o conhecimento. Exatamente. Ah, mas antes, é bom a gente dar uma revisada na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, que foi a primeira do curso de processos de fabricação, a gente aprendeu como surgiram as primeiras ferramentas. Você viu como a descoberta da cerâmica e da metalurgia, juntamente com a invenção da escrita, formaram a base para o desenvolvimento de novos processos de fabricação. Processos que tiveram um grande impulso quando foram criadas as máquinas-ferramenta. Bom, então agora você vai estudar direitinho essa teleaula no seu livro. É isso aí, e fazer os exercícios. É assim que se fala e é assim que se aprende. E você já sabe, pegue também o seu livro, dê uma boa estudada, procure também em outros livros técnicos e nas enciclopédias, porque é assim que se forja um bom mecânico. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.